Bem-vindos à segunda aula sobre TypeScript e JavaScript. Bom, como eu já havia falado, na primeira aula foi abordado os temas sobre variáveis, comentários, estruturas condicionais, operações aritméticas e estruturas de repetição. Já na segunda aula, veríamos funções, arrays, que são listas, e objectives. Bom, vamos conversar com funções. Primeiro, funções, elas são úteis para não se repetir linhas de código várias vezes em coisas que serão feitas diversas vezes. Como, por exemplo, nesse exemplo aí, em que ele cria uma variável chamada entrada do tipo número e aí ele pede uma entrada do usuário dizendo me informe seu número. Depois ele define uma função chamada epar, em que se o resto do número dividido por 2 for igual a zero, esse número é par, se não, esse número é ímpar. E, por último, ele chama a função através da variável que ele criou, ou seja, facilitando assim a não precisar repetir linhas de código várias vezes. Pois se ele quiser fazer essa mesma ação, ele só precisa chamar a função e colocar como parâmetro a variável que ele deseja. Bom, agora temos o arrow function, ou na tradução literal, função de flecha, que pode ser definida de dois tipos, como visto no exemplo 1. No primeiro tipo do exemplo 1, ele define a função do tipo constante e ela vai multiplicar um número por 2. Aí o parâmetro é um número, sendo ele do tipo number, e vai retornar esse número multiplicado por 2. E o outro tipo faz a mesma coisa do que a primeira função, só que ele é todo escrito em uma linha só. No primeiro tipo, a função é delimitada por chaves, e no outro, ela apenas retorna um parâmetro, sendo especificada com igual, maior que. Bom, é recomendado sempre usar o tipo 1 por ter mais liberdade para criar o tamanho da função, já que o tipo 2 ele é mais limitado a você escrever a função em apenas uma linha. Aí no tipo 2, no tipo 1, você consegue escrever a função toda delimitada entre as chaves, como no exemplo 2, em que ele é um arrow function, só que ele é até maior e ele é todo delimitado por chaves. No caso, ele está passando três parâmetros, três variáveis, e aí a função vai imprimir o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, e por último vai imprimir a soma dos três valores. Bom, agora é um tópico mais sobre boas práticas em tipagem de funções, que significa você especificar qual é o tipo da entrada e da saída nas funções. Bom, no exemplo 1 aí, temos uma função chamada epar e eu tipei a entrada para que toda a entrada para essa função seja do tipo number, ou número. E aí eu utilizei um operador ternário para economizar linhas e, por conseguinte, processamento de memória, em que no primeiro caso aqui, no 1 porcentagem 2 igual a zero, é minha condição, e aí se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir que o número é par, aí dois pontos, depois vem para se a condição não for verdadeira, que aí ele vai imprimir é ímpar. E no segundo exemplo, temos uma definição de outra função chamada multi por 2, em que eu tipei a entrada, ou seja, só pode entrar variáveis do tipo number, e com esses dois pontos, botando o tipo de variável que vai sair para a saída, eu tipei a saída, ou seja, eu especifiquei explicitamente
que a função retornará uma variável do tipo string. Continuando com o assunto, agora temos o tópico arrays. Arrays são definidos como um conjunto de um determinado dado e armazena, por exemplo, um conjunto de nomes, como no primeiro exemplo a seguir, que tem um array que se chama nomes, ele é do tipo string e tem os valores Arthur, Gerisvaldo, Osvaldo e Jacinto. Bom, ele armazena dados, ou seja, podem ser todos os tipos de variáveis, tanto quanto string, tanto quanto boolean. Também temos o number e também temos o n, que é qualquer um dos que eu falei antes. Como no segundo exemplo aí, que tem uma lista chamada nomes, é do tipo n, e aí no primeiro valor ele tem uma string que se chama Arthur, no próximo ele tem o número 1, depois ele tem outra string chamada Osvaldo, e por último ele tem um valor booleano de verdadeiro, ou true. E aí a observação 1 é que os valores de cada array podem ser acessados com array, abre colchetes e o índice que ele se encontra. Por exemplo, se no exemplo 2 eu digitasse console.log para imprimir, e aí eu colocasse nomes, abre colchetes, 2 e fecha colchetes, ele imprimiria o nome Osvaldo. E aí, outra observação também muito importante é que os índices começam pelo valor zero, ou seja, se você tiver uma lista com 6 valores, os índices eles vão de 0 até 5, ou seja, a cada tamanho n de uma lista, por exemplo, os meus índices irão até n-1. Bom, alguns métodos importantes para o JS para saber em arrays ou listas são o push, que ele adiciona um elemento no final da lista, o pop, que retira o último elemento da lista e retorna, o unshift, que adiciona um elemento no começo da lista, o shift, que retira o primeiro elemento da lista e o retorna, o index of, que fala o índice do elemento que você deu, e o concat, que adiciona um array dado como argumento no outro. Bom, os exemplos de cada método estão bem aí, eles são bastante intuitivos, eles fazem exatamente o que está no slide. Então, o array.push Nicholas, ele vai adicionar o elemento Nicholas no final da lista chamada array. O pop, ele vai retirar o último elemento da lista. O unshift, ele vai adicionar o jubileu no começo da lista array. O shift ele vai retirar, no caso, a palavra jubileu e retornar. O index.off, ele fala o índice do elemento que você deu, por exemplo, no caso, aí ele vai retornar o índice que está o elemento chamado Arthur. E o concat é mais para criar matrizes em que um array será concatenado em outro, formando uma matriz. Bom, agora na parte de indexação, que se refere ao processo de acessar os elementos individuais do array utilizando o índice. Nesse exemplo aí, temos uma lista chamada números, do tipo number, que tem os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu executar a próxima linha de console.log, números 2, será imprimido o valor 3, ou seja, o valor 3 está no índice 2 da lista números. Bom, aí agora temos o percorrimento de uma lista, que se dá através de dois métodos. Um usando loops ou estrutura de repetição, e o segundo exemplo se utiliza um método nativo do TypeScript. Bom, no exemplo 1 temos aí uma lista chamada números, do tipo number, que tem os valores 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele abre um loop do tipo for, que cria uma variável i que começa com 0. E enquanto i for menor do que 5,
e vai acrescentando mais um. E aí, na próxima linha de código, ele está percorrendo e imprimindo toda a lista, ou seja, ele vai imprimir os valores 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, no exemplo 2, temos a mesma lista do exemplo 1, só que agora usando o método forEach, que ele vai imprimir o valor de cada item da lista sem precisar dos índices. Ou seja, em vez de trabalhar usando a indexação, ele vai trabalhar usando os valores de cada elemento da lista. E aí, no caso, o exemplo 2, ele está percorrendo pela lista e está imprimindo todos os valores, ou seja, ele também vai imprimir 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, agora temos o map, que é um método para listas, também nativo do TypeScript, em que, por exemplo, temos uma lista chamada números, que tem do tipo number, que tem os valores 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu crio uma variável do tipo constante, chamada quadrados, e essa variável, ela está associada ao números, que é o nome da lista original, ponto .map. Ou seja, ele vai mapear todos os elementos da lista e colocá-los numa função. E aí, para cada número da lista números, e aí esse num significa que essa variável num vai percorrer por cada elemento da lista números, e aí ele vai executar o código return num ao quadrado. Ou seja, ele vai retornar o número da lista que ele está passando e vai elevar ao quadrado. E aí, se eu der o console.log em quadrados, ele vai imprimir uma lista com os quadrados da lista original, ou seja, ele vai imprimir o 1, o 4, o 9, o 16 e o 25. Bom, aqui também temos mais um método nativo do TypeScript, que é bastante utilizado em listas, que é o filter. Bom, aí temos um exemplo de que criamos uma lista com o nome de números do tipo number, e aí ele tem os valores 10, 20, 30, 40 e 50. E na próxima linha eu criei uma variável chamada menores que 40. Depois disso, estou repassando a lista números e colocando no método filter. E aí eu criei uma variável chamada num, que eu coloco ela numa lista em que vai retornar os números da lista menores que 40. E aí, na última linha, quando eu der o console.log, ele imprimirá uma lista com os valores 10, 20 e 30, que são os valores menores que 40. Agora temos os objectives. Os objectives são parecidos com arrays, porém, ao invés de acessá-los os elementos pelo índice, acessa-lhe por uma chave. Bom, agora temos os objectives. Os objectives ou objetos são parecidos com os arrays, porém, ao invés de acessar os elementos pelo índice, acessa-se por uma chave. Bom, aí temos o exemplo 1, que temos uma constante com o nome de instrutor, e ele é do tipo objeto, e aí temos 3 pares de chave-valor. A chave de nome tem o valor Arthur, a chave idade tem o valor de número 20 e a chave de altura tem o valor de número 1.85. Para acessar uma das chaves atribuídas ao nosso objeto instrutor, temos duas formas de imprimir uma chave atribuída ao nosso objeto. A primeira e mais utilizada, que é o console.log, e aí colocamos o nome do objeto, ponto, o nome da chave que queremos imprimir, ou console.log, abre parênteses o nome do objeto, e aí abre colchetes e aspas, e aí colocamos o nome da chave que queremos inserir. Objetos são bastante utilizados quando temos, por exemplo, uma variável que precisa de várias chaves. Por exemplo, a variável pessoa precisa da chave nome, da chave idade, da chave altura, da chave CPF. Depende da aplicação, mas geralmente utiliza-se objetos para essas atribuições. Para adicionar uma propriedade ao nosso objeto, fazemos
instrutor.diretoria igual a projetos, que é também a mais utilizada, porque primeiro falamos o nome do objeto, depois colocamos o nome da chave que queremos adicioná-la nesse objeto e já colocamos um valor que é projetos para essa chave. E aí temos a outra forma em que estamos criando agora a chave gênero, que recebe o valor projetos, mas geralmente utilizamos do primeiro método. E para deletar uma propriedade do nosso objeto, ou chave, fazemos delete, o nome do objeto, ponto, o nome da chave que queremos deletar. Bom, agora temos o type para objetos. Type nada mais é do que tipar as chaves que o objeto terá. Como, por exemplo, nessa primeira parte aí, temos o type instrutor igual a nome, idade e altura. O nome é do tipo string, a idade é do tipo number e a altura é do tipo number também. E todos os objetos que são do tipo instrutor, eles vão ter essas variáveis, nome, idade e altura. Isso é utilizado bastante quando vários objetos utilizam as mesmas chaves. E aí, para terminar o exemplo, temos um objeto chamado instrutor1, que recebe todas as chaves do tipo instrutor, que é o nome, que aí eu boto o nome do instrutor1, a idade e a altura. Nesse caso, a altura vai dar um erro, pois ele está esperando receber uma entrada do tipo number e ele recebeu uma entrada do tipo string, ou seja, vai dar erro. Bom, agora temos o mesmo exemplo do slide anterior, que é type instrutor. Eu estou inicializando o type chamado instrutor, que recebe as chaves nome, que vai ser uma string, idade, que vai ser uma variável do tipo number, e a altura, que vai ser uma variável também do tipo number. A altura, depois do nome altura, tem um sinal de interrogação. Isso significa que não obrigatoriamente eu tenho que declarar a altura para o tipo instrutor. Como vemos no exemplo a seguir, que temos um objeto chamado instrutor, que vai pegar todas as chaves do tipo instrutor, e aí apenas adicionamos o nome dele, que no caso, o nome do exemplo aí é Arthur, e a idade dele que é 20. E declarar a altura virou opcional nesse exemplo aí. Bom, agora temos a desestruturação, que tem para arrays quanto para objetos. Bom, aí temos uma lista com o nome de frutas que tem os elementos goiaba, morango, manga e abacaxi. E aí criamos outra lista e agora as variáveis são melhor fruta, fruta vermelha e resto das frutas. E aí eu declarei que essa lista é igual à lista original chamada frutas. Quando executar a linha de código console.log melhor fruta, ele vai imprimir goiaba. Quando executar a próxima linha, console.log fruta vermelha, ele vai executar que é morango. Ele vai imprimir, na verdade, que é morango. E quando eu executar o console.log resto das frutas, ele vai imprimir uma lista contendo os nomes de manga e abacaxi, que é o resto dos valores que sobrou na lista fruta original. Bom, aí agora temos a desestruturação em objetos, que temos o exemplo que temos um objeto chamado instrutor, ele tem os pares de chave-valor de chave com o nome de nome e o valor de Arthur, idade com o valor de 20, altura com o valor de 1.5 e gênero com o valor de masculino. E aí eu crio duas novas constantes entre chaves e declaro que essas constantes fazem parte do objeto chamado instrutor. Quando eu imprimir essas novas variáveis, ele vai imprimir o nome do instrutor, que no caso é o Arthur, e o console.log da altura, ele imprimiria o 1.85. Esses dois métodos são bastante utilizados, principalmente o desestruturação em objetos,
para conseguirmos manipular os objetos da melhor maneira possível. Agora temos a função async. Bom, primeiro é importante citar que todas as funções vistas até então eram de funções síncronas, ou seja, tudo que foi visto, todos os loops, as funções, os arrays e os objects são funções síncronas, ou seja, eram executadas e paravam o código para serem executados assim que eram chamados. Agora, as funções assíncronas, ou função ASC, não param o código quando são chamadas e ficam sendo executadas em segundo plano para que, quando terminarem de ser executadas, fazerem o que lhes foi pedido. Bom, essa função é muito utilizada com a próxima função, que é a função promise, e basicamente elas duas servem para, por exemplo, buscar algum dado no banco de dados, ou então para manipulação de APIs. Você esperar a resposta de algum banco de dados ou API, você tem que usar funções assíncronas. E aí temos a função promise, que a função promise representa a eventual conclusão ou não de uma operação assíncrona e o seu valor resultante. E aí eles são bastante utilizados junto com as funções ASCII, pois permitem que métodos assíncronos retornem valores como métodos síncronos. E aí ele sempre está em um desses três estados, que é o padding, que é o estado inicial, nem cumprindo e nem rejeitado, o filled, que significa que a operação foi concluída com sucesso, e o rejected, que significa que a operação falhou. Bom, agora temos um exemplo de função assíncrona, utilizando também a função promise. Bom, eu tenho um contador, uma função, na verdade, chamada contador assíncrono, e ele recebe uma promise, que recebe o parâmetro resolve. New promise, que recebe uma parâmetro resolve. E aí essa função contador assíncrono. Bom, depois da promise, temos a função assíncrona de setTimeout. Esse setTimeout é uma função nativa do JavaScript/TypeScript, em que eu passo o valor, que no caso resolve é igual a 4, e depois o próximo parâmetro é quantos milissegundos ele vai demorar para ser executado, que no caso é 5.000 milissegundos. Bom, temos uma função assíncrona chamada contar. Nela temos a chamada da primeira função, que é o contador assíncrono, e aí, bom, a esse ponto tem significa após. Esse contando vira o parâmetro da função contador assíncrono, que no caso era 4. E aí, após essa função terminar, ele vai imprimir console.log contando, que no caso é a variável com o valor 4. Só que, como nós já vimos, ela só vai ser executada depois de 5.000 milissegundos. Ou seja, nessa função contar, primeiro vai se imprimir o 1, que é o console.log1, depois vai se imprimir o 2, depois o 3, e por último vai se imprimir o 4, mesmo ele estando acima de todos os valores 1, 2 e 3. Bom, essa foi a finalização da nossa aula de introdução a TypeScript e JavaScript. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu posso ter falado rápido algumas coisas, é que pediram para fazer em um curto tempo o vídeo, mas eu acho que eu consegui abordar tudo que vocês vão precisar para fazer o projeto final. E é isso, desejo tudo de bom para vocês e espero vocês na Struct. Tchau, tchau, gente.